Hoje eu vou falar sobre a análise espectrofotométrica da oxidação de extratos lipídicos fecais. Alguns lipídios que são produzidos pelo microbiota, como ácidos graxos de cadeia curta, ácidos biliares secundários, ácidos graxos poliinsaturados e esfingolipídios, já têm sido elucidados e demonstram importância clínica no contexto de obesidade. Hipotetiza-se que o uso desse extrato lipídico de doadores saudáveis de amostra fecal como um suplemento alimentar possa levar à melhora de quadros de síndrome metabólica, auxiliando em seu tratamento. Os lipídios são compostos sujeitos às reações de oxidação. Assim, a espectrofotometria, que é uma técnica padrão de baixo custo que utiliza a medida de absorvância de compostos específicos produzidos durante a oxidação dos lipídios, foi utilizada. Assim, este artigo tem como objetivo avaliar a condição ideal de armazenamento dos extratos lipídicos fecais de camundongos em diferentes temperaturas, por meio de um método espectrofotométrico. Durante os experimentos baseados em um protocolo de um projeto de suplementação lipídica, observou-se a necessidade de realizar testes de estabilização dos extratos lipídicos de camundongos saudáveis, com a finalidade de manter a amostra mais fiel e estável comparada ao primeiro dia de extração. Assim, podemos observar que do dia 3 de março ao dia 2 de maio foram utilizados e realizados o período de análise da estabilidade. Foram ressuspendidas amostras em temperatura ambiente 4 graus Celsius, menos 20 graus Celsius, em aquecimento e o branco. Nos métodos e procedimentos, o solvente ou a mistura de solventes ideal para extração de matéria graxa de tecidos deve ser suficientemente polar para removê-lo das associações com membranas celulares ou com lipoproteínas sem que ocorra qualquer reação química. Reconhecendo essas características intrínsecas da extração de lipídios, foi desenvolvido um método utilizando a mistura de cloroformo e metanol, visando uma melhor separação de fases. Nessa imagem, é possível observar a representação da separação das fases em solução, matéria orgânica e lipídios, que está em verde, a representação da remoção dos lipídios de dentro do Falcon para um Becker e a representação dos poços preenchidos com as amostras. O aquecimento sempre foi realizado a partir de 150 graus Celsius em um período de 30 minutos. Agora vamos falar um pouco dos resultados e da discussão. O comprimento de onda no óleo de soja apresenta absorção entre 200 e 350 nanômetros, que pode ser atribuído a antioxidantes naturais, como tocoferóis e tocotrienóis, e nos resultados obtidos, os maiores valores de absorvância das amostras coletadas foram detectados em uma faixa de comprimento de onda de 341 a 371 nanômetros. Pode-se esperar que o pico em 370 nanômetros seja um indicador comum dos óleos aquecidos e, consequentemente, mais oxidados. Agora vamos falar um pouco da análise por tempo. Após uma normalização dos dados, é perceptível que o segundo pico apresentado no gráfico é minimizado conforme o aumento da oxidação lipídica, enquanto o primeiro pico é acentuado. É possível observar também que a curva da temperatura ambiente começa a se igualar com a curva de aquecimento. Agora eu vou falar um pouco sobre análise por temperatura. É possível observar com mais clareza as alterações do extrato lipídico em diferentes temperaturas. As temperaturas de 4 graus Celsius e menos 20 graus Celsius demonstraram pouca variação no aspecto da curva espectrofotométrica ao longo do tempo, diferentemente das curvas das amostras à temperatura ambiente. Agora eu vou falar um pouco sobre o resultado e as discussões. A curva da temperatura ambiente começa a se igualar com a curva de aquecimento, e tanto em 4 graus como em menos 20 graus Celsius mantiveram-se as curvas semelhantes, podendo estabelecer que não há uma mudança brusca relacionada às baixas temperaturas de armazenamento, neste caso. O segundo pico é minimizado conforme o aumento da oxidação da amostra e o primeiro é acentuado. E é possível que haja limitações do estudo devido às possíveis interferências como a coloração do extrato, que altera a passagem da luz, a viscosidade, que impossibilita o escoamento da amostra, a variação da concentração devido às perdas da amostra no Eppendorf, que é corrigido com uma normalização dos gráficos. Por fim, a conclusão é que a espectrofotometria pode ser utilizada para analisar a oxidação da amostra. A temperatura ideal para armazenar lipídios pode variar dependendo do tipo específico de lipídio em questão. No entanto, no caso de extratos lipídicos fecais de camundongos, será melhor armazenado em temperaturas relativamente baixas.
Dessa forma, é adequado refrigerar a amostra tanto em 4 graus Celsius ou em menos 20 graus Celsius.